Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. O meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Rebeca Heinze, que é médica mastologista. Rebeca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, doutor Marcelo. É um prazer estar aqui nesse projeto tão interessante do CRM. Rebeca, eu quero conversar com você hoje sobre câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais comum entre mulheres hoje. E o INCA diz que muitos casos novos ainda serão diagnosticados em 2025. Conta pra gente quais são os sinais e sintomas que uma mulher deve suspeitar que tem câncer de mama. Então, doutor Marcelo, o câncer de mama, muitas vezes, ele é silencioso, mas existem sim alguns sinais e sintomas que nós, mulheres, podemos perceber, né? Um deles é a presença de um nódulo, que é... Eu sempre brinco com as pacientes, é como se fosse uma ervilhinha que a gente palpa na nossa mama. Às vezes elas falam, mas como é que eu vou perceber? Eu palpo a minha mama, parece que tem muitos nódulos nela, mas... ela vai notar essa diferença, como se fosse um carocinho de azeitona. Alteração no mamilo, então o formato do mamilo pode alterar, a paciente pode ter uma retração, que é quando o mamilo ele vai para dentro. Saída de sangue por esse mamilo, não é normal sair sangue, sempre tem que investigar. Às vezes alguma retração da pele, tá? E para quem não entende o que é retração, é quando dá uma puxada nessa pele e fica diferente do habitual. Vermelhidão na mama, que pode ser uma infecção, mas também pode ser um sinal de câncer de mama, e linfonodomegalia, que nada mais é que as ínguas que podem surgir na axila. Acho que esses são os principais sintomas. E, Rebeca, quais são os exames fundamentais? Como é que é feito o diagnóstico de câncer de mama hoje? Então, como eu falei anteriormente, o câncer de mama ele é muito silencioso, então nem todas as mulheres elas vão ter sintomas, que é o que a gente gostaria de detectar, as pacientes que não têm sintomas. E como que a gente detecta? Através da mamografia, que é um exame que a gente orienta que toda mulher faça a partir dos 40 anos, que é um exame de rastreamento. O que é rastrear? Rastrear é tentar achar alguma lesão numa pessoa que está sem sintoma algum. É possível avaliar num exame de imagem se o nódulo é maligno ou é benigno? É possível. Então, normalmente na mamografia, quando aparece alguma nodulação, a gente vai precisar complementar esse exame com uma ultrassonografia. E a característica, o formato do nódulo, se tem alguma sombra, irregularidade, que vai determinar se é um nódulo que precisa de uma investigação, que tem uma característica de malignidade, ou se é um nódulo cujo aspecto no exame de imagem é um aspecto benigno. E se for benigno, a gente vai acompanhar durante um período. Queria conversar sobre autoexame. Autoexame ainda é recomendado? Isso é uma grande controvérsia, mas ele ainda é recomendado. O que a gente não recomenda mais é a gente pedir para a mulher fazer num determinado momento, numa determinada frequência. Então, a gente substituiu esse termo autoexame por um autoconhecimento das mamas. Então, é importante, sim, que a mulher se toque, se olhe no espelho sem blusa, sem sutiã, conheça o formato das mamas, para se tiver alguma alteração que ela não tinha notado, procure o especialista. Rebeca, sobre mamografia, qual a idade recomendada e com que frequência nós devemos indicar mamografia para essas mulheres? Então, o recomendado é que as sociedades médicas recomendam que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos, anualmente, e a gente não estipula uma data limite. Então, a gente orienta que a mulher mantenha essa rotina anual de fazer mamografia até ela ter uma expectativa de pelo menos 10 anos. Então, se a mulher está com seus 80 anos, mas está bem de saúde, ela deve sim continuar fazendo o seu segmento com a mamografia. Bom, suspeitei que tem um nódulo maligno. Como é que a gente faz o tratamento? Quais são as opções de tratamento que tem hoje para câncer de mama? Então, o câncer de mama, ele não é uma doença única. Cada biópsia vai determinar para a gente o tipo desse câncer de mama, o grau de agressividade e o momento em que a gente detectou, que é o que a gente chama de estadiamento. Isso a gente usa vários exames para definir. E com base nisso é que a gente vai entender qual que é o melhor tratamento para aquela paciente que tem aquela doença específica. E o tratamento, ele é multimodal, o que a gente fala. Ele envolve quimioterapia, cirurgia, radioterapia, tratamentos endócrinos, terapias-alvos. Vai ser para todo mundo? Não vai. O que vai definir são todas essas particularidades que eu falei anteriormente. Em relação ao tratamento, a cirurgia é uma opção de tratamento.
A gente precisa retirar a mama inteira, tira só um pedaço da mama ou não tira nada? Como é que faz isso? A cirurgia ainda faz parte do tratamento, ela sempre é indicada, ainda, eu falei, 2025 ela ainda precisa ser feita, e a gente vai determinar o tipo de cirurgia, levando em consideração o formato daquela mama, a idade daquela paciente, mas basicamente o que define é a proporção do tumor em relação àquela mama. Por exemplo, um tumor de 2 centímetros, numa paciente que tem uma mama grande, a gente vai poder fazer uma cirurgia conservadora, né, que é o que antigamente a gente chamava de quadrantectomia, e preservar essa mama com a mesma taxa de cura. Agora, uma paciente que tem um tumor de 2 centímetros e não tem quase nada de tecido mamário, muitas vezes essa paciente vai precisar passar por uma cirurgia maior, como a mastectomia. Rebeca, depois do tratamento, começa o acompanhamento. Como é que é a jornada de acompanhamento desses pacientes que foram submetidos ao tratamento de câncer de mama? A gente, hoje em dia, fala que as pacientes que passaram por o tratamento, elas são sobreviventes. Então, elas precisam manter uma rotina de acompanhamento que nos primeiros 2 anos chega a ser de 3 a 6 meses. E depois, esse acompanhamento ele vai sendo espaçado. Então, nos primeiros 5 anos, semestralmente, ela vai passar no seu médico mastologista, que somos nós, os cirurgiões, vai passar no oncologista. A gente vai avaliar efeito colateral do tratamento, avaliar risco de recidiva, avaliar o estilo de vida dessa paciente, o que ela está fazendo para melhorar os sintomas. Então, essa paciente ela vai seguir protocolos bem específicos de acompanhamento clínicos, né? Passar em consulta, mas também de exames de imagem. Quais são os avanços recentes, em especial para a detecção precoce dos cânceres de mama? Então, os métodos de imagem, eles mudaram muito, né? A tecnologia, ela melhora a qualidade da imagem, então a gente tem menos falso negativo, que é deixar passar esse tumor. Então, hoje em dia a gente tem mamografia que a gente chama de 3D, que é a tomossíntese, um exame super moderno. Temos a ressonância mamária, que pode auxiliar principalmente pacientes jovens. E no futuro, que está vindo cada vez mais nas pesquisas, mas que a gente ainda não está usando na prática, vai ser as pesquisas de células tumorais no nosso DNA. Então, a gente vai fazer um exame de sangue, provavelmente, para poder detectar. Rebeca, existem fatores de risco para uma mulher desenvolver câncer de mama? Existem inúmeros. O principal é ser mulher, que muitas das vezes chegam no consultório, minha mãe e minha avó não tiveram câncer, mas eu falo, mas é mulher, então a gente já ganha um pontinho a mais. Mas a história familiar, então a pessoa tem uma mãe, uma avó, uma irmã, e daí aqui, doutor Marcelo, independe o lado, porque às vezes elas acham que é só o lado materno, mas eu sempre brinco, a gente é metade de cada um, metade da mãe e metade do pai. Então, o histórico paterno também importa, o estilo de vida, né, obesidade, sedentarismo são fatores de risco. O uso da terapia de reposição hormonal, ela também deve ser avaliada com cautela, porque ela aumenta, sim, o risco de câncer de mama, principalmente a terapia de reposição hormonal combinada. Não é tão alto quanto a gente acreditava, mas ele aumenta e a gente precisa monitorar. A bebida alcoólica aumenta, algo pouco falado, né? Porque a gente tem uma indústria do álcool muito grande, então o consumo de bebida alcoólica aumenta o risco. E a vida, eu brinco que é a vida moderna que a gente está tendo, né? Então, engravidar mais tarde, não amamentar, optar por não engravidar, tudo isso expõe a gente a um maior risco de câncer de mama. Rebeca, a gente está chegando no final do podcast. Eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema que é de muita relevância, que é o câncer de mama. Eu sempre falo no consultório que as pessoas morrem de medo de ter câncer de mama. E daí eu pergunto o que a gente está fazendo para diminuir esse medo, né? Então, a gente tem uma forma de detectar ele precocemente, um exame fácil, barato e rápido, acessível, que é a mamografia. E a gente precisa, se a gente tem esse medo de desenvolver uma doença potencialmente letal, cuidar do nosso estilo de vida. Então, fazer atividade física, cuidar da alimentação e diminuir o consumo de bebida alcoólica. Rebeca, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora, até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Rebeca. Obrigada.